Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar e fazer presente por meio dessa santa e poderosa palavra. Uma palavra que é poderosa para nos salvar, uma palavra que é poderosa para expandir a nossa mente, alargar os nossos limites e nos condicionar a fazer a qualquer boa obra a qual o Senhor tenha colocado aqui dentro do nosso coração. Vamos lá? Vamos para a nossa conversa? O texto hoje, para nossa breve reflexão, encontra-se na Epístola de Paulo a Timóteo. Primeiro a Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1, eu quero ler com vocês. Diz o seguinte, o texto sagrado. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. E eu fui escolhido como pregador e apóstolo para ensinar aos gentios essa mensagem a respeito da fé e da verdade. Não estou mentindo, digo a verdade. Paulo escrevendo ao Timóteo, irmão, de dentro da prisão. Eu creio que é um detalhe pertinente a contextualizar nesse momento, de dentro da prisão, porque Paulo já tinha visto que a sua vida chegaria ao fim, que Jesus Cristo ia recolher, o Senhor Deus Todo-Poderoso ia recolhê-lo, e ele teria cumprido a sua missão diante dos homens. Viver é lucro, viver é Cristo, morrer é lucro. E Paulo carregava uma mensagem poderosa da transformação da vida de uma pessoa, de conversão daquele que fazia o mal para fazer o bem, para começar a fazer o bem. E ele gostaria de deixar o legado. Timóteo era um de seus filhos espirituais. Embora ele trate assim, ele trata Timóteo e todos os outros como iguais. Reconhecendo da sua carta, ele fala assim que ele era um dos piores dos pecadores e que a mensagem de salvação vinha a partir de Jesus Cristo. E ele gostaria de deixar aquele legado, aquela continuidade, porque a igreja que Timóteo pastoreava, ou cuidava, ou dirigia, estava sendo atacada pelos falsos ensinos. Então eu quero trazer esses versículos para a nossa vida mediante a isso, porque o falso ensino, ele provoca divisão, nos afasta do propósito de Deus e traz muita confusão para a nossa mente. Nós vemos isso quando a serpente coloca uma dúvida sobre a palavra de Deus no coração de Eva. Toda a humanidade pecou por causa desse movimento. Vamos lá? Diz assim, em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos. Bom, isso aqui eu creio que responde algumas perguntas, irmão. É a favor de quem que eu devo orar? De todos. De todos, irmão. Todos, independente de como agiram. Todos que passam na nossa vida, nós devemos aprender. Talvez a sua vida com Deus esteja fria nesse momento. Eu te aconselho a pegar primeiro aí a sua lista de WhatsApp. Senhor, quem é que eu devo excluir daqui, que não faz parte do meu, que deve fazer parte do meu contato? E vai orando, falando o nome um por um. A gente tem motivos para orar, irmão. A nossa vida é repleta de motivos, repleta de situações, e Deus quer assumir o controle de tudo o que tem. A oração, irmão, ela focaliza aquilo que é primordial na igreja. Toda missão, ela começa com a oração. Eu quero repetir isso. Toda missão, ela começa com a oração, e é em favor de todos, meu irmão. Petições, orações, intercessões e ações de graça. Ações de graça, você pode colocar o jejum aqui. Então Paulo está dando uma ordem para aqueles que desejam viver uma vida piedosa diante de Deus, se conectar à videira, falar a respeito de tudo e de todos que acontece. Lucas 18, versículo 7, a palavra fala, o Senhor Jesus fala aos discípulos contando a história de uma viúva que pediu a um juiz iníquo, e quando ele pergunta aos discípulos, ele fala, agora Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite? Então
clame pelo Brasil, clame pela sua família, clame por aquelas pessoas, clame por aquela pessoa que você crê que é o profeta de Deus falando sobre a sua vida, clama por aqueles que passam pela sua vida, clama por aquilo, pergunta para Deus se tem propósito na conexão, conversa com Deus a respeito das pessoas, interceda também para a salvação, logicamente, irmãos, daqueles que nós amamos. Então a oração é o começo da missão. Eu quero repetir isso. A oração é o começo da missão, para saber se há uma missão nisso. Bom, e Paulo fala no versículo 2, em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Ele atenta justamente, irmãos, a questão das autoridades. E autoridades vai muito além, irmão, de prefeito, governador, senador, vai muito além. O nosso pai e a nossa mãe exercem autoridade sobre nós. O pastor da igreja, ele tem autoridade sobre nós. Muitas pessoas exercem. O nosso patrão, o nosso chefe no emprego, se você é o chefe do seu emprego, você exerce autoridade sobre pessoas. E Paulo fala que tem uma finalidade, irmão, que tenhamos uma vida pacífica e tranquila. Olha, porque, irmão, a igreja, ela não deve passar desapercebida pela vida. Ela não deve passar desapercebida pelas pessoas, inclusive aqueles que exercem autoridade sobre nós. Por quê, irmão? Essas pessoas que têm autoridade sobre nós, elas podem tanto nos trazer proteção, como também perseguição. E também nos ensinar. Os falsos profetas, os falsos mestres que estavam ali indo contra o ensino de Timóteo, o que acontece? Contra o ensino que Paulo estava dando, eles estavam, pelo que parece, incentivando justamente a orar para as autoridades, mas como se Deus fosse vingar aquelas pessoas, para destruir, não. E Paulo chama a atenção para orar em favor. Para orar em favor. Eu gosto, meu irmão, da situação, por quê? Porque Deus, ele vai falar ali na frente que é desejo, isso é bom e agrada ao nosso Senhor, porque é desejo que Deus salve a todos. E na maioria das vezes nós achamos que essas pessoas que exercem autoridade sobre nós já estão salvas pelo fato delas estarem lá. Não, irmão, tem muita gente ruim comandando por aí. A gente vê isso, a gente experimenta isso. E por isso Paulo fala para ter uma vida pacífica. Eu gosto de uma história que conta justamente isso. Em Mateus capítulo 20, do versículo 21 ao 28, a mãe de Tiago e João chega diante de Jesus e fala para ele que queria fazer uma pergunta. Jesus pergunta, o que você quer? Aí ela fala o seguinte para ele, quando tiveres no teu reino, coloca um filho meu à esquerda e outro à direita. Isso causou um alvoroço, ou seja, houve falta de paz naquele momento ali entre os outros discípulos que ficaram indignados quando ficaram sabendo com o que ela pediu. Por quê? Mostra, irmão, justamente a intenção do coração daquela mulher. Não obstante, a gente vê em Lucas 9, primeiro João proibindo pessoas de expulsar demônios. E logo depois vemos eles querendo orar para que desse fogo do céu. Da onde você acha que veio essa influência? É da mãe, irmão, e do pai. Agora eles largaram tudo para seguir Jesus, inclusive a herança que eles tinham do pai. E o Jesus, no capítulo 20, no versículo 25, Jesus chama os discípulos logo depois desse acontecimento e fala o seguinte, então Jesus chamou todo para perto de si e disse, como vocês sabem, os governantes dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam neles. O Senhor Jesus está falando de governo, de reis, pessoas que exercem governo sobre nós, irmão. Mas entre vocês não pode ser assim, pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Ele está falando, você quer subir? Agora eu estou dando uma nova categoria no reino dos céus, uma nova função daquilo que será o mais alto, o servo. O servo é verdadeiramente no reino de Deus aquele que é reconhecido. O mesmo que disse em João 3,30, que é João Batista, é necessário que eu diminua para que ele cresça, foi considerado por Jesus o maior profeta no reino dos céus. Ele fala que de um homem nascido de mulher não existia homem igual a João Batista. Então, para crescer na presença de Deus, é necessário que se diminua, irmãos.
E muitas vezes o que nos ensinam é ao contrário. Reis e governantes falam de todas as pessoas, de todas mesmo. Nós vemos a palavra de Deus por meio de Pedro ensinando os pastores não se assenhorarem, ou seja, não dominarem as ovelhas, porque as ovelhas pertencem ao Senhor. Nós vemos o Senhor Jesus incentivando as pessoas a obedecer o que os mestres da lei falam, mas não praticar as coisas que eles praticam. Porque, irmão, isso tudo é para que a igreja passe apercebida daquilo que deve ser feito. Nós vemos, por exemplo, uma filha, a filha de Herodias, dançando diante de Herodes e pedindo a cabeça de João Batista a pedido da mãe. Então, pessoas que causam influência podem nos levar a um caminho de impiedade, porque ele fala caracterizada por devoção e dignidade. E nós carregamos aquilo que as pessoas nos influenciam, irmão. Não adianta você querer fugir disso. Olha, o lixo emocional daquelas pessoas podem ser transferido à medida que elas têm domínio, elas exercem autoridade sobre nós. Então, obedecer diante a palavra, nada é maior do que a palavra. Por isso ele fala, isso é bom e agrada o nosso Salvador. Irmão, um cristão posicionado, ele agrada ao Senhor. Um cristão posicionado que olha para a palavra de Deus, que olha para aquilo que agrada o Senhor, ele agrada e atrai o favor do Senhor, não somente para ele, meu irmão, mas para toda a realidade que o cerca. João 4:23, o Pai procura. E de fato já chegou a verdade em quem adorarão em espírito e em verdade, mas o versículo anterior fala que o Pai procura, é Jesus, o próprio Deus encarnado, a própria palavra encarnada, dando um relato daquilo que é um anseio do coração do Pai, que ele procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito, irmão, e em verdade. Olha, ele continua falando, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Porque, irmão, só pode se salvar se houver libertação do conhecimento da verdade, não é verdade? Existe um anseio no coração de Deus, irmãos. Existe um coração no anseio, existe um anseio, um desejo no coração de Deus. Qual? Salvar e que todos conheçam a verdade. Todos devem passar por esse prumo. Por isso ele deixou a palavra, por isso Satanás luta tanto contra essa palavra. Por isso, sabe, algumas pessoas ainda, irmão, com os olhos cobertos, não conseguem entender as realidades escritas de sabedoria e entendimento e a profundidade do amor de Deus contido nas escrituras e que é exposto e evidenciado por meio da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. As pessoas precisam chegar ao conhecimento. Olha o que fala em João, capítulo 6, quero ler com vocês, versículo 39 e 40, palavras do próprio Senhor Jesus. Porque é somente por meio disso que acontece a liberdade, irmão, de fato, completa de uma pessoa. Uma pessoa livre, ela produz bons frutos e de justiça para o reino. A palavra fala assim, João 6,39, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. O Senhor está construindo uma família lá, pois a verdade do meu Pai, a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu o ressuscitarei. Está falando justamente do último inimigo aniquilado, a morte, que causa domínio também sobre nós, irmãos. Todos nós, e essas pessoas normalmente que têm autoridade sobre nós, elas nos levam a justamente por meio da lei, até mesmo por meio da palavra, a sucumbir à vontade delas, esquecendo-se assim do propósito que nós temos com Deus. Agora, a vontade do que viu é que nenhum se perca, irmão. Inclusive os que têm autoridade, que podem e têm um potencial enorme de pecar contra Deus quando blasfemam, dizendo que alguma coisa que é do Espírito Santo não é. Ou que agem contra. Eu vou chegar lá, porque a gente vê justamente isso, gerando o quê? Perseguição. E por isso a oração em favor. Senhor, ajuda eles a conhecer a tua verdade. Senhor, ajuda eles a conhecer a tua vontade para a vida deles.
É isso que Deus está falando, sabe? Existe um coração, existe um anseio no coração de Deus, mas e a verdade e vontade é caracterizada por meio de Jesus Cristo. Por isso Paulo fala, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Sem o conhecimento da figura de Jesus Cristo, do homem Jesus Cristo, que é 100% homem e que é 100% Deus, não há salvação. Então, a salvação só se conhece por meio da verdade. Jesus é a verdade, irmão. Agora, diante de Deus, o que Deus está fazendo aqui agora? Porque autoridades, reis, irmão, são funções. E você quer conhecer uma pessoa que tem dentro do coração, é só dar poder para ela. Imagina Jesus dando poder para a mãe de João e Tiago. Os primeiros ministros iam ser João e Tiago, logicamente, né, irmão? Eu gosto quando o Senhor Jesus fala lá no livro de Apocalipse, conheço as tuas obras. O que ele está dizendo? Eu sei o que você fez no verão passado. Ele conhece as intenções do coração de cada um, irmão. E nós muitas vezes pensamos, porque um pai e uma mãe quer nos elevar a uma posição de autoridade, quer nos ver bem, que a intenção deles é boa. No olhar de Jesus Cristo, não, irmão. Daquela mulher não era. Não era. Não é para isso que nós estamos aqui. Não é mesmo. Para se vangloriar na frente de pessoas. Isso é vaidade. Olha, eu gosto do livro de Salomão porque tudo que ele fala, tudo que ele viveu, e ele foi um rei que viveu com muitas mulheres, ele começa falando no livro de Eclesiastes que tudo é vaidade. Tudo aqui é vaidade. Por quê, meu irmão? Tudo é temporário, tudo é efêmero, tudo é passageiro. E diante de Deus, todos nós somos iguais. Porque Ele, Cristo, é acesso. Ele é o caminho, Ele é o acesso, irmão. Olha, e aqui precisamos entender, por quê? Ele coloca Jesus Cristo é quem? A palavra encarnada. Então nada deve estar acima da palavra de Deus na nossa vida. Nada deve estar acima de Cristo. Primeiro Cristo e depois todos os outros. Eu gosto do texto de Daniel 3 para representar bem isso aqui, porque ali tinha Sadraque, Mesaque e Abidnego, que é justamente a identidade a qual a Babilônia deu para eles através do rei. O nome deles é Azarias, Mesaías e Azael, que exaltavam o nome de Deus. E esses nomes exaltavam justamente o nome do Deus deles, que era uma mistura de idolatria. E no capítulo 3 mostra justamente a construção da estátua de Nabucodonosor e o rei fazendo leis para que exigissem que eles se dobrassem e se prostrassem diante da estátua. O que aconteceu, irmãos? Homens e mulheres cheios de Deus não se prostram diante de homens, não se prostram diante de estátuas, não se prostram diante da Arca da Aliança, não se prostram diante de uma verdade construída por homens. Derei Kamandaraya. E isso, logicamente, meu irmão, trouxe um resultado. Toda escolha traz um resultado. Quando nós seguimos a Deus e em ser firmes diante da palavra, não se dobrar diante de homens, independente da função deles, traz um resultado. E olha, eles foram lançados. O Nabucodonosor com certeza ficou irado. Por quê? Porque isso poderia trazer até um certo prejuízo para a autoridade que ele exercia. E mandou eles jogar na fornalha, mandou os guardas jogarem na fornalha. Os guardas que jogaram já foram queimados. Mas no versículo 25 de Daniel 3, palavras do próprio Nabucodonosor. Como é então que eu estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Ele pergunta, não foram 3? Perguntou o rei, eles estão passeando lá dentro. Quero ler na versão viva essa parte. Eles estão... estou vendo 4 homens desamarrados andando pelo fogo. Eles nem se queimaram com as chamas. Além disso, o 4º homem parecem ser filhos dos deuses. Glória a Deus, irmãos. Então, justamente, quando nós nos posicionamos de acordo com a palavra de Deus, de acordo com Jesus Cristo, que é o único mediador entre homens e Deus, e assumimos uma postura de espiritualidade, as amarras são soltas. Tudo aquilo, e muitas vezes nós vamos ser lançados no fogo, e o fogo fala
do trabalhar de Deus, na purificação do ouro, na purificação, sabe, na maestria da madeira, sabe, dando forma ao vaso, das três figuras de Deus. Deus usa as situações para nos moldar e para nos lapidar e nos fazermos mais fortes. O fogo fala do Espírito Santo. A palavra fala que eles viram 4 homens, nós somos protegidos pelo 4º homem da fornalha. Eu quero repetir isso para que entre no coração de alguém. Somos protegidos pelo 4º homem da fornalha. Não se queimaram com as chamas. E eles conseguiram ver o 4º homem, que era filho dos deuses. Ele fala, parece ser filho dos deuses. Os deuses na cabeça daqueles homens era justamente o Deus Todo-Poderoso que tinha. Olha, Nabucodonosor aproximou-se o mais possível da fornalha. Então, quando nós nos posicionamos da fornalha, aquelas pessoas começam a se aproximar. E ele fala, servos do Deus Altíssimo, saiam da fornalha. A ordem agora era de salvação, inclusive para aqueles que estavam ao redor. Todos os príncipes e governadores, oficiais e conselheiros se ajuntaram à volta de Sadraque, Mesaque e Abednego no versículo e viram que o fogo sequer não tinha tocado nele. Então, às vezes aqui explica o motivo de tanto sufoco. Nenhum fio de cabelo, nada. E a palavra fala que o Senhor Jesus fala que nenhum fio de sequer da cabeça nossa será tocado. Nem cheiro de fumaça havia neles, não havia impacto da fornalha sobre a vida deles. E a palavra fala ainda que eles passeavam lá, como se estivessem louvando a Deus. Compreende o que Deus está falando aqui, irmão? Salvação e verdade para todos. Todos, irmão, olha, e é justamente isso que denota quem nós somos, que mostra quem nós somos. Paulo continua falando o seguinte, irmãos, logo depois, Nabucodonosor decretou que todos deveriam adorar o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, e elevaram eles de cargo. A exaltação veio justamente depois do quê? Da humilhação, irmão. Da humilhação, e eu falo assim, de se colocarem diante de todos, porque ali, naquele momento ali, eles foram lançados com vergonha, com humilhação, como se não fosse ninguém, foram desprezados, irmão. Mas Deus tomou conta deles o tempo todo. Olha, e no versículo 6 fala assim, ó, ele deu a sua vida para comprar a liberdade a todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno, irmão. O preço pago mostra o valor e a mensagem não mudou. Então o preço que nós pagamos, meu irmão, mostra justamente o valor daquilo que é o objeto em questão. E para Deus, irmão, nós seres humanos temos muito valor. E esse valor se é medido justamente em João 3,16. Deus amou o mundo que deu o seu Filho único. Ele deu a única coisa que ele tinha, que era única lá. Ele tinha muitos anjos que ele poderia dar. Ele tinha, sabe, várias criaturas, mas aquele filho era único, era algo de muito valor. E no caráter de Deus, que gosta de ser chamado de Pai Nosso, que estás no céu, ele deu o Filho unigênito. Um Deus que ama tanto assim. Um Deus que ama tanto assim. E a mensagem não mudou, porque o preço pago mostra justamente o valor que nós temos. O preço que você paga por algo mostra o valor que aquele objeto da compra tem um valor, irmão. O objeto da compra, aquilo que você está lutando, aquilo que você está querendo conquistar, o sonho realizado, irmão, mostra justamente o valor que tem. João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. E é o conhecimento dessa verdade que mostra quem nós somos para Deus. Todos somos iguais. E olha, a palavra fala, eu fui escolhido, e ele chama agora a atenção para isso, como pregador e apóstolo para ensinar aos gentios essa mensagem a respeito da fé e da verdade. Não estou mentindo, digo a verdade. Irmão, cada um tem a sua parte, cada um tem o seu propósito diante de Deus, mas trabalhe com a verdade. Olha, trabalhe com a verdade. Cada um tem a sua parte, cada um tem o seu trabalho a ser feito. Paulo foi escolhido como pregador e apóstolo, e essa é a verdade que eles querem chegar. Cada um está fazendo a sua parte para quê? Para que nós venhamos, irmão, a ter uma vida pacífica, devocional, caracterizada, justamente por servir a Deus. Colossenses 3:23. Saibam que o trabalho que você faz em Deus não é em vão. No tempo oportuno tem uma recompensa. Agora trabalhe com a verdade, meu irmão. E quem é a verdade? Jesus Cristo.
João 14, versículo 8. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E o caminho às vezes terá fornalha, o caminho às vezes terá pressão, o caminho às vezes terá algum espinho na carne, alguma situação, mas em tudo ele tem nos dado graça para suportar. Em tudo ele tem nos acompanhado, o quarto homem da fornalha. E ele é a verdade que se alcança essa vida e vida de plenitude, não só para nós, mas tudo aquilo que ele nos prometeu. E por isso que ele fala, ó, não estou mentindo, diga a verdade. Então, irmão, coloca a alma no seu sonho. E eu quero partir aqui por final. Não deixa, meu irmão, não deixa, minha irmã, que o medo de perder seja maior que a vontade de vencer. Eu quero repetir, não deixe que o medo de perder seja maior que a vontade de vencer. Em Deus nós somos mais do que vencedores. Em Deus, mais é uma categoria elevada, maior. Aquilo que aquela mulher, mãe de João e Tiago, queria que eles fossem maiores. Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, Deus te diz hoje, meu irmão, Deus te diz hoje, minha irmã, Romanos 8, versículo 32. E Deus, que não poupou nem mesmo o seu Filho único, antes não nos dará todas as coisas? E ele te diz, voa menor, vai buscar o que é seu.